Tenho duas perguntas. Primeiro para Isabel e para Gisele. O brasileiro está engordando. O brasileiro está ficando obeso. Sim. Qual é a causa? É desde criança, o pai não educa direito, o pai... Te contar uma história rapidamente. Sim. Eu não atendo criança. Faço endoscopia pediátrica às vezes. Um pai insistiu muito em ir no consultório, pegou meu telefone com o ex-paciente, que eu dou meu telefone, e me ligou pessoalmente: pô, você precisa ver meu filho, mas você não atendo criança, não sei o que, tem 9 anos, não, mas eu não atendo, por favor, deixa eu ir lá contigo e tal. Foi a minha consulta é 1 hora, aí foi 3 minutos, essa. Doutor, tudo bem? Tudo, senta aí e tal. Isso aqui é o Alberto. Oi, Alberto, tal. Doutor, só o senhor pode me ajudar. Esse menino só come militos e toma Coca-Cola, é o dia inteiro, não sei mais o que fazer. Mas ele mora onde? Não, ele mora comigo. E ele trabalha onde? Não, ele tem 9 anos, doutor. Pois é, mas quem está comprando para ele as coisas? Exatamente. Já que ele não trabalha. Ele olhou para mim assim: doutor, desculpe. Pegou a mão do menino e foi embora. É isso que está acontecendo. Os pais estão superalimentando as crianças, os pais estão comendo errado, as crianças comem errado na escola. Por que na minha quando eu tinha 13, 14 anos, não tinha tanto obeso como tem hoje? Sim, na verdade, doutor, é um conjunto de coisas. São um conjunto de coisas, né? Uns conjuntos. Os pais, hoje em dia, né, querem facilidade, tem que trabalhar, tem que sustentar a casa. Eu sou mãe sozinha de 2 meninas, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que treinar, tenho que cuidar dos outros de cachorro e eu tenho que alimentar minhas filhas. Então, vai da escolha dos pais o que vai botar para dentro de casa. Mas isso aí vem muito de orientação também. Vem de uma regra familiar. Eu tenho uma família que ela é acostumada todos os dias botar militos, biscoito recheado, eu vou no mercado, eu compro todinho, eu compro aquele cereal cheio de açúcar. Então, eu já fui criada desse jeito, então eu vou jogar pro meu filho desse jeito. Porque é mais fácil, é mais prático. Então, ele vai se alimentar desse jeito. Ou eu não tenho tempo para cozinhar para meu filho. Eu não tenho tempo de fazer um sanduíche ali com queijo e ovo para ele. Um mistinho, que seja. Não tenho tempo para fazer isso para ele. O que é mais fácil? Um militos. Um todinho, um refrigerante, uma Coca-Cola. É o que a gente mais vê hoje em dia. Sendo que isso aí acaba que, nutricionalmente falando, vai alterar as papilas gustativas da criança. E a criança só vai acostumar a comer aquilo. São os alimentos palatáveis. Salgadinhos, pizza, refrigerante, sorvete. Então, ela não vai mais aceitar que venha um arroz com brócolis, um franguinho passado para ela. Ela só vai querer comer a batata frita, o refrigerante, o militos e tudo mais. E essa criança, ela vai crescer. E quando ela cresce, ela passa para os próximos que virão. E assim, a população vai adquirindo mais peso por conta disso. Por conta dessa orientação que talvez os pais não tenham, entende? Eu vejo pais que se alimentam bem. Não, eu me alimento bem, eu não como carboidrato refinado, eu não como isso, mas para o meu filho não tem problema, deixa o meu filho comer o que ele quiser, entende? E isso gera o quê? Obesidade. Ah, não, a minha hora na academia é sagrada, mas a minha filha, ela quer ficar assistindo TV, deixa ela. Sabe? É uma coisa comum e isso explica muito o tanto de obesidade, não só aqui no Amazonas, mas no mundo todo, né? Gisele, você acha que a modernidade acabou com as famílias? E segunda pergunta, que essa relação pai e mãe, desde criança, algumas traumas que você diagnosticou em mim, quando eu era criança, graças a Deus, nenhum levou para a obesidade ou para uma outra doença mais grave. E eu consegui, em tempo hábil, estou 50 anos, né? Tempo hábil. Me resolver. Teria como a gente dar um diagnóstico mais cedo? Teria como, por exemplo, eu tenho 2 filhos, como você conhece, a Hannah e o Bruno. Teria como eu diagnosticar ou perceber que eles têm alguma compulsão, talvez causada por mim, ou por uma frase que eu disse mal colocada, e eles têm lido mal e desenvolveram
como eu desenvolvi a síndrome do impostor, teria como eu perceber que alguma coisa estava errado nessa criança e eu possa levá-lo mais cedo para o psicólogo? Certo. Assim, o que a doutora falou, né, também serve pra gente na psicologia, porque as nossas crenças, né, e a nossa história de vida, quando a gente pensa, por exemplo, numa criança, num filho que tem uma compulsão alimentar, né, a gente tem que olhar o contexto, mas a gente tem que olhar também a transgeracionalidade, né? Então, hoje, se a gente perceber, isso é transgeracional, a gente vai passando de geração para geração. Então, muitas vezes, quando eu tenho aqui uma crença, um esquema mental disfuncional, eu posso passar isso para o meu filho sem querer, de forma até inconsciente, eu nem percebo. Sim. Né? Então, o que a gente precisa observar hoje nas crianças, para que a gente mais cedo consiga levá-las e tratá-las, é a funcionalidade dela. Porque nós temos necessidades emocionais básicas, né? E hoje é diferente do nosso tempo, onde as nossas mães não tinham acesso à informação. Né? Hoje a gente não tem desculpa, a gente não tem justificativa, porque nós temos informação demais, exatamente. Então, hoje, como pais, a gente consegue olhar e entender o que a criança precisa, como, por exemplo, uma criança precisa de limite. Então, quando os pais, né, deixam comer o que quiser, não, vamos fazer a vontade dela, não vou frustrar, né? Eu tô sendo negligente, porque uma necessidade básica da criança é o limite, né? Então, assim, quando a gente olha para uma criança que está disfuncional, a gente precisa olhar para os pais, como a doutora falou. Sim. Porque ali a criança é vulnerável, a criança não é responsável por si mesma, né? Quem precisa orientá-la, quem precisa suprir as necessidades dessa criança são os pais. Então, normalmente, né, no consultório, eu não atendo criança, né? Atendo adolescentes e adultos. Já atendi no início da minha carreira. Também. Né? Mas é complicado, porque, na verdade, você precisa sentar os pais e você precisa orientar os pais e muitas vezes esses pais não aceitam.